falando de dolarização do consórcio, eu chamo ele Jean Silva! Levanta que é dólar, meus queridos! Oi? Champions, my hand. Cheguei para passar? Hã? Nós somos campeões. É o tema dessa música, hein? Vocês são campeões. Ficaram até o final e eu vou entregar para vocês conteúdo, hein? Show! Pessoal, nós vamos ensaiar aqui Nós Somos Campeões. E ela vai filmar para sair bonito aqui na publicação, beleza? Quem não tem ainda o meu Instagram, por favor me segue lá. @jean.universofinanceiro. Beleza? Pessoal, ele vai colocar a mão aqui na câmera e você vai gritar. Somos todos campeões, né? Somos todos campeões. Vocês chegaram até aqui, então bora extravasar, bora colocar essa energia pra fora. Fechou? E vamos fazer o último vídeo como se fosse o primeiro. Vamos fazer só um ensaio agora. Vamos fazer um ensaio, hein? Olha só. Nós somos campeões! Uhul! Calma que é só um ensaio, hein? Calma, calma. Força total agora, hein? Nós somos campeões! Show, galera! Valeu, valeu, valeu! Que bacana, que prazer imenso estar hoje palestrando para vocês. Confesso que é a primeira vez que eu palestro para vendedores de consórcio profissionais igual a vocês. Estou muito orgulhoso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Will, o pessoal da organização que me convidou. E pode ter certeza, o que eu vou contar para vocês aqui hoje não é... Eu não vou falar de técnica de vendas, eu não vou falar de metas, eu não vou falar nada. Eu vou falar de história de vida, de superação, de conquista, de objetivos de vida. É isso que a gente precisa, porque cada um aí tem uma história de superação, de objetivo de vida. Eu vou contar a minha para vocês. Bom, o começo de tudo foi em 2003, quando eu ingressei no mercado de consórcio. Como é que eu ingressei no mercado de consórcio? Eu fazia faculdade de fisioterapia. Imagine, eu larguei a faculdade de fisioterapia no último ano para me tornar vendedor de consórcio. Será que eu fiz certo ou eu fiz errado? Hã? Olha só, larguei uma faculdade para me tornar vendedor de consórcio. Imagine, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E larguei a faculdade para me tornar isso aí, ó. Vendedor de papel. Quem é vendedor de papel aí? Quem tem 20 anos de mercado de consórcio aí? 10. 5. Bacana, galera. Pois é, pessoal, essa é a minha história. Há 20 anos atrás eu me tornei um vendedor de papel. E era difícil. Naquela época, nossas prospecções, sabe como eram? Páginas amarelas. Olha só. Pegava a página amarela para poder ficar ligando 50, 30 vezes para poder prospectar cliente. Hoje nós estamos na era digital, né? Hoje vocês vendem digitalmente. Antes era papel. Saía com 10 contratos na maleta para poder vender papel. Olha o desafio. Vendia no cheque, vendia na promissória, vendia de tudo, mas trazia a venda para casa. Essa era a obrigação, essa era a minha meta. Então, comecei a vender consórcio. E quando você inicia no mercado de consórcio, você é generalista. Por que generalista? Porque quando você entra no mercado, você tem inúmeras opções de produtos. É carro, é imóvel, é moto, é caminhão. E eu acabei ficando perdido nesse momento que eu entrei na administradora. Eu não sabia o que eu ia, eu comecei a dar tiro para todo lado. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou no caminho certo? Comecei a errar, tudo errava. Não, só não. Falei, cara, tentava montar um pitch de venda.
Mas para atender um cliente de imóvel era um pitch de venda, para atender um cliente de carro era um pitch de venda, para atender um cliente de caminhão era um pitch de venda. Então, ou seja, não conseguia acertar. Foi aí que eu comecei a nichar o mercado. Eu falei, cara, eu preciso ser um especialista no mercado imobiliário. Eu gosto do mercado imobiliário. Eu vou nichar no mercado imobiliário, eu vou estudar o mercado imobiliário. Era de oportunidade. O mesmo trabalho que eu dava de argumentar para vender um carro de 30 mil, era o mesmo trabalho que eu argumentava para vender uma carta de crédito de 300. Eu falei, cara, eu vou para esse mercado aqui. E comecei a estudar, trabalhando. E aí eu vou falar de prospecção. Sabe como é que eu fazia para prospectar? Antes, lá na minha época, quem é de Vitória aqui? Levanta a mão, Espírito Santo. Vitória, há 20 anos, sei lá, 5 anos atrás, não tinha aeroporto, era rodoviária de avião. Já viram isso? Rodoviária de avião? Imagine, há 20 anos atrás como é que era. Então o que eu fazia? Eu ia para o aeroporto, um bolo de cartão. Naquela época, 20 anos atrás, quem viajava de avião era rico. E eu precisava focar em quem tinha dinheiro, empresário. Ia para o aeroporto com um bolo de cartão, pedia um café, o café esfriava, ficava gelado, igual água gelada. Olhava para 3 clientes que estavam na mesa, tirava um cartão, prazer, boa tarde, tudo bom? Prazer, meu nome é Jean Silva, trabalho com consultoria financeira. Queria deixar um cartão com vocês aqui. Fazia um pitch de venda rápido. Abordava ele, porque muitas das vezes eles estavam se reunindo ali. Eu não queria atrapalhar, mas eu abordava. Voltava, esperava, mais 3 clientes, fazia a mesma coisa. Fiz isso durante muito tempo. Deu resultado? Demais. Eu falei, cara, estou no caminho certo. Esse era o meio que eu prospectava cliente. Pô, mas você não falou que falava da lista amarela, ficava ligando? Também. Mas eu precisava atingir um cliente potencial. Eu precisava atingir o cara que realmente tinha interesse em pagar o que eu vendia, que era o mercado imobiliário. E esse cara tinha que ter dinheiro. E eu focava só em empresários. Meu nicho era atender empresários. Eu vim de uma família que era do mercado farmacêutico. Meus pais eram donos de redes de farmácia. Então, desde os 12 anos de idade, eu era balconista de farmácia. Atendia vendendo remédios. Eu sabia tudo de remédio. O que eu fiz no primeiro momento? Comecei a nichar o mercado de donos de farmácia. Por quê? Porque eu tinha a mesma linguagem que eles. Eu entendia de falar de medicamento. Na hora que eu ia me apresentar para ele, eu quebrava gelo com ele, que era o quê? Falar a mesma linguagem dele. E comecei a fazer esse trabalho nichado, prospectando, ao mesmo tempo paralelo com o aeroporto, que eu falei que eu fazia essa prospecção. E descobri o Oceano Azul. Falei, pronto, é o mercado imobiliário. E comecei. Foco, estudo. Virava a noite estudando, ia para o mercado. Tudo quanto era evento de corretor de imóveis, eu estava presente. Tudo quanto era evento, construtora, estava dentro. Porque eu precisava conhecer o mercado a fundo. Como é que eu ia argumentar com clientes se eu não sabia o que era uma certidão de ônus? Se eu era um contrato de promessa de compra e venda, um interveniente quitante. Como é que eu ia argumentar? Então, tudo que me envolvia no mercado, eu estava dentro para estudar. Beleza? Só que aí teve um detalhe importante no meio do caminho. Eu era CLT de uma administradora. Os 45 dias de experiência, meu gerente me chamou e falou, ó, você tem mais 45 dias. Se você não vender, você vai ser demitido. Aquilo me arrasou. Me jogou para baixo. Sabe o que eu fiz para me incentivar? Eu bati a minha meta. Eu comprei a minha carta de consórcio. Aí eu comecei a formar o meu patrimônio. Como é que eu ia vender alguma coisa que eu não ia consumir? Quem tem consórcio aí? Levanta a mão. Parabéns. Quem não tem, compre. Porque você tem que vender o que você consome. E aí eu comecei a minha vida de formar patrimônio. Fiz uma carta de, na época acho que era 90 mil reais, que o meu mínimo na carteira pagava a cota. Quando eu comprei, eu bati a minha meta. Eu já me garantia mais os 45 dias de experiência. E comecei. A minha carta de consórcio foi o meu incentivo a cada dia, porque eu tinha um compromisso a pagar.
E aquilo me dava garra para me trabalhar todo dia, acordar cedo e prospectar e fazer. Por quê? Porque eu tinha um compromisso do boleto para pagar. Isso me fez formar o meu patrimônio hoje. É uma história longa aí que depois eu fiz mais, fui formando. Esses imóveis, fiz a autoquitação, porque o próprio aluguel do imóvel se pagava. Enfim, mas eu comecei a entender a alavancagem de patrimônio aqui, ó, quando eu adquiri o meu primeiro imóvel. Esse foi o meu diferencial. Bom, o tempo passou, 2003 aconteceu, eu estava no mercado inserido, mas eu ainda tinha a zona de conforto por ter uma CLT. Em 2006, a empresa que eu trabalhava, era uma hold, ele abriu uma empresa de construção civil. E eu vi a oportunidade e falei, pô, estou dentro da empresa, sou campeão de vendas, bato meta, sou top de linha, os caras vão me chamar. Buf, fui lá e fiz o Cresce. Tirei o Cresce e me tornei corretor de imóveis. Mas sem falar nada com a empresa, só fazendo o meu trabalho. Me tornei corretor de imóveis e continuei no mercado, vendendo consórcio, atendendo. Todo cliente que eu ia atender, e aí eu falei do Oceano Azul, o cliente virava para mim e falava assim, pô, você não é corretor de imóveis? Pô, você atende super bem, você é um cara, porra, conhece o mercado. Eu tenho um apartamento para vender. Você não quer vender para mim? Pô, não posso, eu não sou corretor de imóveis, eu não sou autorizado a fazer isso. Foi aí que me deu o ânimo para ser corretor de imóveis. Em 2006, tirei meu Cresce e comecei. Só que eu não vendi imóveis. Eu tirei o Cresce só para ter a licença, para quando o cliente perguntar, sou corretor de imóveis. Só para ter a chancela, mas eu estava na zona de conforto do consórcio. Batia a meta, vendia, enfim. Comecei a estudar mais ainda o mercado. Comecei a estudar, prospectava. Final de semana, sabe o que eu fazia? Pegava a bicicleta, dava pedalada e ia conhecer as ruas da cidade. Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu conhecia as ruas, anotava, via uma placa de vende-se, anotava lá, para quê? Para que eu pudesse, no outro dia, ligar para o cliente na segunda-feira. Ligava para ele, para descobrir qual era a dor dele. Porque quem vende um patrimônio, ele tem duas dores. E seriam as duas necessidades. Uma é dar um upgrade, comprar um imóvel melhor, e a outra seria o quê? Quitar uma dívida, um problema familiar. Um problema, quitar uma dívida. O consórcio conseguia resolver esses dois problemas. E eu identificava isso e falava, olha, eu trabalho com produto financeiro, sei que o senhor está vendendo imóvel, o senhor sabia que o senhor pode usar o seu imóvel, se o senhor está precisando comprar um outro imóvel, o senhor usa o seu imóvel como uma alavanca para o senhor passar para o próximo imóvel. Como é que é isso? Aí eu... Atendimento, venda. Ah, estou precisando fazer para quitar uma dívida. Mesma coisa. Naquela época, pessoal, eu já fazia alavancagem. A administradora que eu trabalhava permitia que a gente fizesse um modelo de alavancagem legal. Então, eu já comecei a fazer esse processo de alavancagem de patrimônio, porque esse cliente precisava vender o imóvel. De alguma forma, ele vendia para comprar outro, e ele usava o imóvel dele como alavanca, ou ele usava o próprio imóvel para poder levantar o recurso e fazer a quitação da dívida dele. Então foi aí que eu descobri a dor do cliente, porque eu ligava para a placa. Ah, o senhor, estou vendo que o senhor está vendendo, eu me identificava como corretor, não falava que eu era, olha, tudo bom, beleza, o senhor está vendendo um imóvel, posso saber qual é o motivo que o senhor está vendendo um imóvel? Ah, meu motivo é isso, eu, imediatamente eu já fazia. Dava certo? Dava. Dava errado? Também dava. Na minha vida, eu sempre busquei o não e não o sim. Porque quanto mais não eu tomava na vida, mais perto do sim eu estava. Porque só vende quem oferece. E eu botei uma meta o seguinte, se eu quero vender 1 milhão, eu tinha que atender no mínimo 10 clientes potenciais que queriam comprar 1 milhão. Porque a regra era 10 para 1. Naquela época a conversão era 10 para 1. Hoje no digital você pode fazer 2 para 1, 3 para 1, mas naquela época era 10 para 1. Então, se eu quisesse vender 1 milhão, era 10 clientes para vender 1 milhão. Então, era 10 clientes que queriam comprar 1 milhão. Então, a regra era 10 para 1. O tempo passou, bem nas férias, fui para os Estados Unidos. Quem conhece os Estados Unidos aí? Quem já foi na Disney? Fui lá conhecer o Mickey. Falei, vou conhecer esse cara, vou vender um consórcio especial de Mickey aí, rapaz. Fomos lá, fui fazer uma viagem familiar, conheci os Estados Unidos inteiro. Não, Estados Unidos inteiro não, né? Flórida, né? Que brasileiro gosta da Flórida. Se identifica com o clima, quer ir lá conhecer o Mickey, enfim. E numa dessas viagens, eu tive a oportunidade de conhecer um modelo de negócio imobiliário. Eu já estava inserido, e eu falei, cara, eu preciso de algo mais. Só que eu não queria
trabalhar em imobiliária nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não queria ter vícios. Não queria ter vícios de vendas. Eu queria construir a minha metodologia de venda. Sabe por quê? Porque o corretor de imóveis, cara, ele é imediatista tão quanto o cliente. Só que ele deixa o cliente escapar da mão dele porque ele não sabe nada de finanças, por exemplo. Eu, já conhecendo o mercado de finanças como consórcio, eu tinha a solução para a dor daquele cliente. Por quê? O corretor de imóveis atende 10 clientes, vende para um e os outros 9 ele não atende. Por quê? Porque a principal dor de quem... a principal dor do cliente que quer comprar imóvel é o crédito, não aprovar. E o corretor descartava esse cliente. Esse descartável, sabe o que eu fazia? Eu reciclava ele. Eu pegava o cliente, botava na minha carteira e começava a trabalhar ele. Foi aí que veio o modelo de negócio imobiliário que eu conheci nos Estados Unidos. Essa empresa é uma franquia imobiliária americana chamada Century 21. Ela está presente hoje em mais de 100 países. E na época que eu estive nos Estados Unidos, uma amiga minha, que me tornou uma grande parceira, ela trabalhava nessa empresa. E começou a falar comigo do modelo americano de trabalho, como é que funcionava, o tipo de trabalho, de parcerias. Eu já fazia parcerias com corretores de imóveis, mas naquela época eu vendia o consórcio, o cliente contemplava e eu indicava o corretor para ele comprar com o parceiro, que era o corretor de imóveis. Eu falei, cara, gostei, achei super bacana a ética de trabalho deles, um modelo de trabalho que eles tinham, o tipo de parceria, me explicou tudo. Em 2010, a Century chega no Brasil. Para minha surpresa, a Century veio para o Brasil. 2 americanos e um brasileiro trouxeram a marca para o Brasil. Eu falei, agora é a minha oportunidade de dar um upgrade no meu profissionalismo. Sabe por quê? Porque até aquele momento, tudo que eu tinha feito, tinha me levado até ali. O que eu fosse fazer mais para frente, ia me levar em outros lugares que talvez eu nem imaginava. E o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou abraçar essa oportunidade. Comecei a me aproximar do pessoal, que era da franquia. Conheci um dos franqueados, que na época era do Espírito Santo também. Fiquei trabalhando com ele uma época, enfim. E em 2010, final de 2010, eu adquiri uma franquia imobiliária. Olha só como é que era o cartão de visita deles. Você bota a cara, tapa. Essa era a filosofia de trabalho deles. Você bota a cara, tapa. Por quê? Você mostra a sua identidade. Tá vendo aquele número de celular ali? Eu tenho 20 anos que eu tenho ele. Nunca precisei mudar. Tá ali, ó, tem 20 anos, com o mesmo número. Então, iniciei minha carreira, adquiri a imobiliária, mas eu ainda estava com medo porque eu estava na zona de conforto. Eu era CLT. Eu tinha medo de largar a oportunidade que eu tinha. Eu falei, cara, mas eu vou abraçar esse negócio que vai ser sucesso para mim, não vou desistir. Eu tinha isso como meta, como objetivo. Eu falei, cara, é o que eu quero, eu vou fazer, vou acontecer. Adquiri a franquia. Em 2010, foi em outubro de 2010, eu comecei a fazer o business plan da minha empresa. Trabalhando, contratei um consultor do Sebrae, o cara me ajudou a mapear a cidade inteira. Tudo, meus concorrentes, fiz uma análise SWOT de mercado, quais eram meus principais concorrentes, as minhas fraquezas. O pior de tudo eram as minhas fraquezas. Por quê? Porque eu não conhecia o mercado a fundo. Eu falei, cara, eu não tenho medo de desafio não, vou para cima, eu sou vendedor de consórcio. Vendedor de consórcio tem medo de quê? Quem vende consórcio vende qualquer coisa. Quem está no Alan Caçula, que tem um livro, vai lançar um livro agora. Não é isso? Então, e aí, fiz análise SWOT do mercado detalhado, coloquei tudo, cara. Tudo, estudava todo dia aquilo ali. Todo dia eu fazia um pouquinho, pegava a minha bicicleta, rodava os bairros, lógico que os bairros que eu queria atingir. Os bairros nobres da praia, né? Rodava, mapeava a rua, escrevia o nome do prédio, olhava lá na época era 1, 2, 3 imóveis, você sabia qual era a característica do prédio, quantos quartos era apartamento, metragem. Comecei a identificar, por quê? Porque corretor de imóveis não vende imóveis, ele vende informação. Quem vende imóvel é o dono do imóvel.
Corretor vende informação, eu precisava ter essa informação. Eu comecei a mapear tudo quanto era imóvel de 2, de 3, de 4 quartos, lazer, tudo, eu tinha tudo mapeado isso. E aí, acabei a análise SWOT, falei, agora eu estou preparado, eu vou pedir minha demissão. E eu precisava receber a demissão para que eu pudesse montar o meu escritório. Eu falei, eu tinha um baita relacionamento com o meu diretor na época, e eu falei, pô, preciso marcar uma reunião com esse cara para me poder expressar. E eu, assim, queria mostrar para ele o que eu tinha um baita relacionamento. Eu falei, cara, eu vou mostrar para ele o que eu quero fazer. Se ele me apoiar ou não, o sonho é meu, eu vou. Aí marquei uma reunião com ele, sentei na mesa, peguei meu business plan. Falei, olha, Robson, você sabe tanto tempo que eu trabalho aqui na empresa, e pô, dedico pra caramba, você sabe o quanto eu gosto disso aqui, isso aqui é minha vida, bato minhas metas, você não precisa, nunca gerente me pediu para bater meta nenhuma, a não ser nos 45 dias que eu ia ser demitido. Mas fora isso, graças a Deus, eu nunca precisei gerente me pedir, cara, você está precisando bater meta. Supervisor, nunca. Eu chegava segunda-feira de manhã na empresa, pegava 10 contratos, sexta-feira eu voltava com os 10 contratos assinados. Nunca minha gerente falou nada. E um belo dia eu cheguei para conversar com ele, falei, Robson, eu quero empreender, eu estou montando uma empresa, uma imobiliária, tirei meu crédito em 2006, expliquei tudo para ele. E ele ficou meio assim, porque eu estava na zona de conforto, era o top 1 da empresa. E ele falou, cara, você tem certeza? Eu falei, tenho. Você está certo o que você está querendo fazer? Você está tão bem, ganha dinheiro? Eu falei, pois é, mas eu quero empreender. Ele falou, faz o seguinte, meio que ficou estressado, ficou assim, tá bom, vai para casa, dá uma descansada, esfria a cabeça, daqui uma semana você volta aqui. E meu medo era que, na regra da empresa, você como CLT, você não poderia ter CNPJ em seu nome. Isso era uma regra da empresa. E eu sabia que se eu tivesse um CNPJ, eu ia ser demitido. Eu falei, eu vou me antecipar logo, porque aí eu vou conversar com ele. Beleza, uma semana se passou, ele me chamou na sala dele e falou assim, eu já tomei a decisão. Eu falei, nossa, você vai me mandar embora, eu vou pegar meu dia da rescisão, vou montar minha empresa, nossa. Pensei tudo isso. Ele falou assim, ó, pensamos bem aqui, conversamos com a diretoria, o grupo é grande, é uma hold, conversamos com a diretoria, nós não vamos te mandar embora. Você vai montar a sua empresa, porque ele enxergou, sabe o quê? Eu vou passar para vocês, que eu dentro do meu negócio, eu ia vender consórcio e ia vender imóveis. Ele falou assim, nós não vamos te mandar embora, nós nunca fizemos isso com ninguém, você vai continuar como funcionário, você pode montar a sua empresa. Eu falei, meu Deus do céu, pai, obrigado. Aquilo para mim foi o melhor momento da minha vida. E aí, não fui demitido, graças a Deus, continuei ganhando lá meus benefícios, vendendo normal, enfim. E aí eu abro a Century 21 em 2011. Meu escritório era bonito demais. Para quem conhece Vila Velha, aqui é o Convento da Penha, ó. Quem conhece Vila Velha aí, já foi do Espírito Santo? Convento da Penha. Todo dia eu chegava e agradecia a Deus. Olhava para o convento e falava, Deus, obrigado pela oportunidade. E eu iniciei minha carreira aí sozinho. Não tinha corretor, não tinha secretária, não tinha nada. Era sozinho. Eu captava, eu colocava placa, eu prospectava, eu alugava imóveis sozinho. Vim vender meu primeiro imóvel com 8 meses de empresa aberta. E todo dia eu chegava na empresa e falava, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Só que eu ainda era CLT. Meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Pô, será que eu estou no caminho? E Deus falava, você tá, cara, vai. E eu, captando, botando placa e fazendo acontecer, as coisas começaram a vir, começaram a surgir. E aí foi, graças a Deus, eu comecei a fazer um trabalho diferente do mercado tradicional. Eu comecei a fazer um trabalho de cross-selling. O que eu fazia? Eu estava atendendo muito cliente que estava vindo machucado do mercado, porque o corretor de imóveis não sabia dar atenção a ele. O cara não estava quente para comprar, ele queria o cara que tivesse quente, largava ele. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha crédito aprovado. E o corretor,
ele não sabe falar o que o cliente precisa ouvir. Ele fala o que o cliente quer ouvir, ele não fala o que ele precisa. E você tem que ser objetivo. Se não está na sua condição de compra, não venda. E eu chamava o cliente e falava, ó, minha condição é essa. Falou, cara, infelizmente não é o seu momento para comprar. O cara via na minha palavra sinceridade. E eu comecei a fazer esse trabalho. E eu comecei a vender o consórcio. E o bom do consórcio, sabe o que é? É o relacionamento que você quer com o cliente, porque todos os meses você tem que falar com ele. E quando esse cliente contemplava, ele ia comprar imóvel com quem? Comigo. E aí o que acontecia? Eu ganhava 2 vezes, meu amigo. Era o cross-selling do processo. Eu vendia o consórcio, ganhava e depois eu vendia o imóvel. Pronto. Eu não queria volume, eu queria qualidade. Era uma consultoria humanizada. Eu entendia a necessidade do cliente, eu escutava ele, entrava na intimidade financeira dele, porque eu perguntava, faça as melhores perguntas para obter as melhores respostas. E eu entrava na intimidade. O cliente gosta de omitir. E eu falava, cara, me fala a verdade que eu vou te ajudar. E, enfim, tem umas técnicas que a gente usa para poder chegar. E eu comecei a fazer essa consultoria humanizada. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, as coisas começaram a virar. Eu não vendia muito imóvel. No máximo 2, 3 por mês. Porém, eu vendia muito consórcio. E no futuro, esse cliente me comprava o imóvel. Foi aí que eu comecei a fazer esse trabalho. Fui fazendo, as coisas acontecendo. Enfim, eu não queria disputar com imobiliária nenhuma em volume de vendas, nada. 4, 5 imóveis para mim já estava ótimo demais, eu não precisava de mais disso. E continuei meu trabalho, sempre na consultoria humanizada. Beleza? Eu não vendo para ninguém. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu não vendo, eu educo ele a comprar de mim. Beleza? Eu não vendo, eu educo ele a comprar de mim. Se ele não tiver interesse em comprar, ou aí, da forma que eu for falar com ele, não tiver interesse, eu não vendo para ele. Bom, e aí eu comecei a aprofundar no mercado imobiliário. Como eu tinha uma franquia imobiliária internacional, eu comecei a aprofundar no mercado imobiliário da Flórida. Entrei de cabeça no mercado imobiliário americano, estudando, fazendo parceria. E o resultado veio, ó, meu primeiro imóvel vendido nos Estados Unidos em 2012. Sabe para quem? Esse cliente aqui, ó, foi meu primeiro cliente de consórcio. Olha que doido. Meu primeiro cliente de consórcio, cara. A galera falou hoje de inteligência artificial, né? A minha era inteligência de relacionamento. Olha aqui, ó, o resultado aqui. E te falo, esse cliente não comprou um imóvel só não, tá? Ele comprou 4 imóveis nos Estados Unidos. E lá eu ajudei ele a fazer outro tipo de alavancagem. Ele comprava o imóvel com o processo que a gente fazia, e o imóvel que ele comprava lá estava quitado, e lá ele fazia uma outra alavancagem para comprar mais 2 imóveis para fazer renda passiva, chamado Vacation Homes, imóveis de férias em Orlando. Tá? Então esse cara foi o cara que, depois a gente fez outros negócios imobiliários, mas a minha trajetória internacional começou aí, ó. Quando eu vendi o meu primeiro imóvel, aí as portas se abriram. Aí, tempo se passou, as coisas acontecendo, 2013, 2014, Copa do Mundo, Brasil, vitrine do mundo, todo mundo estava de olho no Brasil. Como eu tinha uma marca internacional imobiliária, nesse meio tempo, em 2012, final de 2012, eu pedi demissão. Aí eu tomei coragem e pedi demissão. Aí eu já estava um pouco mais seguro dos meus processos, estava operando algumas cartas contempladas, já estava bastante maduro no processo. E aí, já em 2014, Copa do Mundo, vitrine do mundo. Na época o Espírito Santo abrigou, foram 2 seleções que vieram para lá, não me lembro na época se era Austrália ou enfim. E a gente começou, aí eu botei quem conhece Vila Velha, tem uma ponte que liga entre Vitória e Vila Velha, que chama a Terceira Ponte. Eu meti um outdoor gigante com minha foto, falando da Centro 21 e tal. As coisas começaram a acontecer. Eu comecei a receber muito contato de pessoas que conheciam o Espírito Santo e queriam comprar propriedades lá. E o inglês que eu não tinha? Como é que eu ia me comunicar? Contratei uma intérprete, falei, vem cá.
inglês, língua universal, todo mundo, pronto, contratei intérprete, falei, olha, isso, e ela começou a me ajudar a atender esses clientes potenciais que estavam interessados em comprar imóveis. E eu comecei a fazer parceria com outras 121 no mundo. Fiz negócio com mais ou menos 27 países, entre 121 que tinham nesses países. Clientes que compraram imóveis lá, compraram imóveis nas montanhas, apartamento, compraram imóveis em São Paulo, que a gente tinha unidades aqui em São Paulo, a gente fazia vários networks, Rio de Janeiro. Então, ou seja, o cliente chegava para mim, e eu não tinha um produto, eu começava a pulverizar entre os parceiros. Então, comecei a fazer negócios internacionais. 2017, recebi o convite de um grande parceiro, de uma grande administradora que me fez o convite de assumir, porque lá na época, no Espírito Santo, não tinha unidade dessa administradora. Ele me fez o convite e falou, cara, nós estamos precisando montar um PDV aí, e você é a pessoa ideal para isso. E eu no mercado de imobiliário, bombando. Como eu gostava de consórcio, já operava a carta contemplada, aceitei o desafio. E comecei de novo, mesmo processo, montei equipe, enfim, depois eu peguei outras administradoras, mas essa eu continuei desde o início, estou com ela até hoje. E fui trabalhando, montei equipe de vendas, fui fazendo processos, enfim. As coisas foram acontecendo. Quando você tem foco em algo que é positivo, ele expande. Mas também quando você tem foco em algo negativo, também expande. Então, foque em algo que é positivo, que ele vai expandir. Aí o tempo passou, enfim, 2019, essa mesma empresa que eu representava, ela lançou um produto consórcio para alavancagem de investimento internacional. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria. Era tudo o que eu queria. E aí eu comecei a fazer um trabalho, na época eu já ia para os Estados Unidos muito. Eu ia 3, 4 vezes para os Estados Unidos no ano, levando brasileiros, reunia 5, 6, 7 brasileiros, levava para os Estados Unidos, fazia todo, a gente chamava de USA Trip, levava para conhecer tudo e levava para conhecer os imóveis. Então já tinha esse ritmo de trabalho. Quando veio isso aqui, eu falei, cara, eu entendo do consórcio, agora lançou um produto que é o que eu faço, pronto, vou começar. Comecei a fazer um trabalho de divulgação do produto lá fora, reuniões, parceiros, muitas imobiliárias parceiras, enfim, comecei a fazer um trabalho. 2020 veio a pandemia, cortou a minha ida aos Estados Unidos. Voltei para o mercado interno, voltei a trabalhar no mercado interno, até as coisas, né, continuei no consórcio, vendendo imóvel e consórcio. 2019 eu vendi a imobiliária, já estava um pouco falei, cara, hoje eu já consigo caminhar com minhas próprias pernas, já estava empreendendo. Hoje eu construo casas em condomínios fechados via o sistema de consórcio, para vender para investidores. Então eu faço esse projeto, tem outros negócios envolvidos no consórcio, mas tudo com consórcio. Eu construo casas e faço. Então, tudo que aquilo que eu falei do alavancagem de patrimônio que eu fiz, foi isso daí. Eu entrei no mercado, vi as oportunidades, identifiquei e fui fazendo acontecer. Então hoje, o consórcio que eu represento, a gente consegue fazer construção de casas nos Estados Unidos, o meu produto consegue construir casas, consigo fazer negócio com vacation homes, são casas de férias, o cliente consegue comprar imóveis em Orlando, casas de leilão. Alguém já ouviu falar em leilão de imóveis nos Estados Unidos? Não? Pois é, nós temos esse produto no portfólio que é excelente para rentabilidade. Muito, muito bom. Rentabilidade excelente em dólar, tá? Nós temos isso no nosso portfólio. Imóveis comerciais. Esses são os meus parceiros comerciais nos Estados Unidos. Imóveis USA, que são leilões de imóveis, a gente capta imóveis no mercado. Nós captamos imóveis no mercado que são retomados de banco, retomados de imposto, tá? Fazemos o flip e vendemos o imóvel para investidor já performado. O que é performado? Eu já vendo para o investidor com o imóvel alugado, já dando rentabilidade para ele. Aí ele faz o consórcio, com a própria rentabilidade dele, paga a parcela do consórcio, porque é em dólar, na conversão, e ele ainda monetiza dinheiro no bolso. Beleza? Esse é um produto interessante. E não é imóvel caro não, tá? É imóvel assim de 70, 80, 100 mil dólares. Vou mostrar para vocês. Construir na Flórida é a nossa construtora. Nós temos uma construtora hoje de construir imóvel do zero. A gente compra o terreno. Mesmo processo que a Caixa faz aqui, sabe? Construção e terreno e construção, a gente faz na Flórida. Então a gente compra o terreno,
Hoje a gente está construindo uma região chamada Central Florida, que é na região de Ocala, Seabury, que é um pouco fora do litoral ali de Miami, aquela parte do litoral, porque o pessoal do norte dos Estados Unidos está indo muito para a Flórida. Sair do frio, mas eles também não querem ir para o litoral por conta de furacão. Então vai mais para Central Florida. Então a gente nichou o mercado lá e a gente consegue fazer esse projeto. A Elite International é minha parceira em Miami. A gente só trabalha imóveis de alto padrão, na região de Sunny Island, imóveis de Airbnb, ali na região de Brickell, Downtown Miami, e imóveis comerciais, tá? São chamados Triple Net. São imóveis alugados para CVS, Walgreens, Denny's, Pizza Hut, Chase, Banco. Então esses são os imóveis comerciais hoje que a gente trabalha para clientes investidores, que buscam dolarizar o patrimônio através de imóveis com renda passiva. Então hoje a gente tem cliente que tem todas essas marcas aí. São imóveis de ticket médio alto, tá? Quando eu falo alto é 2 milhões, 3 milhões de dólares. Cliente que faz esse tipo de alavancagem. Claro. A gente... Peraí, só um minutinho, vou correr. Peraí, que não dá para escutar a pergunta, aí ninguém entende. Quem está perguntando? Ah, sabia que era você. Vai lá, faz sua pergunta. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A administradora que você trabalha, ela consegue fazer a conversão do real para o dólar? A gente faz a operação toda. O cliente entrega o capital na conta dele lá. A gente opera muito com... a gente orienta o cliente, porque assim, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é muito vantajoso você comprar imóveis via pessoa jurídica. Então é muito fácil abrir uma empresa, chamada uma LLC. Então a gente faz o processo de abertura da empresa, a parte toda de alavancagem e envio do capital para ele na empresa dele. Ele que faz o câmbio, que é o câmbio do dia. Beleza? Imóveis de férias, que é ali em Orlando, tá? Vacation home, são casas de férias, casas para alugar em Airbnb, a rentabilidade é excelente. Todos esses imóveis, pessoal, eu falo que é uma rentabilidade que a própria receita do imóvel se paga, e ainda sobra receita no bolso do cliente, tá? A diferença de investimento imobiliário fora do país para o nosso aqui, é que lá é pago a rentabilidade muito melhor na locação do que aqui no Brasil. Então é muito vantajoso, e também em dólar. Oi? 0,8%, 1% ao mês dá, entendeu? Dependendo do produto. Já os imóveis comerciais não, é 7, 6, 7 ao ano, tá? Que é muito bom. Só que aqui você tem uma segurança jurídica muito grande. Se uma empresa dessa, por exemplo, aqui uma CVS, se porventura ela fecha uma loja e ela tem um contrato com você de 10 anos, ela vai cumprir os contratos dos 10 anos, cara. A loja pode estar fechada, sem ninguém, ela vai cumprir com você. Beleza? Imóveis de leilão, olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Olha só os imóveis, ó. A gente não só vende na Flórida não, tá? Baltimore, Oklahoma, Detroit, ó. Olha aqui, ó, esse imóvel aqui, ó, 135 mil dólares. Se a gente converter, vai dar mais ou menos 600 mil reais. Dá uma rentabilidade de 11.604 dólares ao ano. Se você converter, vai dar uns 0,7, 0,8 ao mês aí de rentabilidade. Esse aqui em Detroit, ó, a rentabilidade líquida, 9,15. Ou seja, o cara faz uma carta de crédito aqui, ó, de 500 mil, 8 mil dólares, 8 vezes 5, 40. Quanto ele vai pagar de parcela? Beleza? Investimentos em Baltimore também ali, ó, 8,5. Aqui é o nosso projeto de construção de casa. Então a gente tem o projeto do terreno, a construção, em média uma casa dessa é construída em torno de 255 mil dólares. Olha para você ver como é que é o nível do ticket médio aí, ó. 255 mil dólares, nós estamos falando de 1.300.000. Olha o ticket médio que eu trabalho. Olha o nível de cliente. Olha o nicho. Tá? Olha o nicho de cliente. E esse é mais ou menos isso daí. Uma casa dessa fica pronta em mais ou menos 6 meses, tá? É muito rápido. O sistema construtivo americano. Muito, 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 muito rápido mesmo. Muito rápido. Então, a gente consegue viabilizar. Bom, aqui é onde eu estou o escritório hoje. Escritório em Miami, em Orlando, São Paulo e Vitória. Essa é a minha empresa. Quem quer me seguir aí nas redes sociais, por gentileza, agradeço. Pode trocar ideia comigo, pode fazer parceria. Me chama, tenho total prazer em ajudar vocês. Se vocês quiserem operar lá fora, temos condição de ajudar, estruturar para vocês. O importante é
somar, fazer acontecer. Beleza? Meu telefone aqui. Opa, querem que eu volto? Show? Beleza? Vou deixar uma frase para você de sucesso, que é o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu nunca quis estar no meio da multidão, cara. Eu sempre quis estar acima. E para você estar acima, você tem que seguir regras. E você só tem duas dores que você tem que sentir na vida. Ou é a dor da derrota ou a dor do sucesso. Eu escolhi a dor do sucesso. Apanhei, corta na carne. Não é 20 dias, é 20 anos para eu chegar onde eu cheguei aqui para fazer o que eu faço. E graças a Deus está acontecendo, está virando, tem atendido a necessidade dos meus clientes, personalizado o produto para eles e as coisas têm acontecido. Eu vou passar 2 videozinhos rápidos aí, tá aí no pitch aí, galera? Manda bala aí. Saiba que é possível construir aqui nos Estados Unidos utilizando a estratégia de alavancagem através de consórcio. Eu sou Luiz Brandão e junto com o Jean Silva, nós podemos ajudar você a construir seu patrimônio aqui na Flórida. Essa é uma casa que faltam 2 semanas para ficar pronta e é assim que nós entregamos. Com os móveis, appliances, isso é um produto que você pode oferecer para o seu cliente. Eu sou Luiz Brandão e convido você a vir construir na Flórida. Jean, é com você, meu amigo. Luiz é meu sócio lá nesse projeto de construção de casas. A gente está indo para a 3ª casa agora. Eu pivotei uma casa, né? Eu pivotei para que eu pudesse mostrar para o meu cliente que é possível. Eu tenho hoje uma casa que está acabando de construir para ser vendida. Então, é um negócio fantástico. Tem um outro videozinho aí de um... Esse que vai passar aqui é o meu parceiro, Daniel Ecovics. A imobiliária dele, pessoal, vende nada mais, nada menos aí que ao ano, em torno de 1,2, 1,5 bi em dólar. O cara só trabalha em Sunny Isles. Quem conhece aí Sunny Isles é apartamento de 8 milhões, né, apartamento... Ele foi um dos que fez a intermediação do imóvel para o Lionel Messi, que é um imóvel que fica, chama Regale, fica em Sunny Isles ali. Então, tá o vídeo aí, parceiro? Manda bala aí. Olá, Jean. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Ecovics, aqui da Elite International Realty, diretamente aqui de Miami, dando um alô para vocês. Só para passar aqui brevemente, falar dessa nossa parceria de muitos anos. O Jean é um grande parceiro imobiliário nosso. O pessoal na imobiliária, quando ele chega, já conhece ele. Existe uma recíproca, uma parceria sempre tem que ter uma via de 2 mãos. Quando a gente precisa de algum auxílio no Brasil, ele ajuda a gente. E claro que o Jean agrega muito com o produto dele de consórcio. Então, o consórcio dele permite uma compra imobiliária no exterior. Você está diversificando capital, diversificando geograficamente e gostaria de colocar eu e toda a equipe da Elite International Realty à disposição de vocês aí. Show, galera! Obrigado por vocês terem ficado aí. Espero que... Senhoras e senhores, eu tenho que anunciar Jean Silva! Dolarizamos esse consórcio! Sucesso para vocês. Deus abençoe aí.